Olá, vamos discutir aqui mais um tema relacionado ao nosso processo de desenvolvimento pessoal. Então hoje nós vamos falar um pouco aqui com vocês sobre a questão da imaturidade emocional. Vocês já perceberam o quanto é difícil lidar com pessoas imaturas? Independente do tipo de relacionamento, seja no relacionamento de namoro, num casamento, ou até mesmo em relações interpessoais que envolvem o nosso trabalho. E o interessante é que a psicologia nos diz que o ser humano ele só pode ser compreendido a partir das suas relações. Então, nesse momento, nós avaliamos se nós somos imaturos emocionalmente e como lidar com pessoas imaturas nas nossas relações cotidianas. Então é importante saber que uma pessoa imatura emocionalmente é aquele tipo de pessoa que tem muita dificuldade em processar e em, vamos dizer assim, manifestar as suas emoções. E por esse motivo, essas pessoas, elas parecem sempre egoístas e indiferentes. Elas não conseguem, de certa forma, aprofundar-se em relações, né? Elas ficam sempre ali na superficialidade, dando aquela impressão de que tem assim um medo do envolvimento mais aprofundado. E por esse motivo, constantemente elas fogem dos compromissos no campo afetivo, tá? Então isso são características de pessoas imaturas emocionalmente. As pessoas que possuem essa imaturidade, elas possuem também aquele perfil, assim, de culpar sempre as outras pessoas pelos seus erros. Ela nunca assume, né, as suas próprias limitações, dizendo, não, agora tenho uma postura ética em relação às minhas escolhas, e se estou equivocado, eu assumo a responsabilidade da conversão, ou seja, da mudança de direção, no sentido de ressignificar as minhas experiências. A pessoa que age dessa forma é aquela pessoa que tem mais assumência e, por isso mesmo, mais maturidade pessoal. Então, a pessoa imatura, ela sempre está transferindo para os outros e dificilmente ela aceita conselhos de pessoas, ainda que o conselho das outras pessoas sejam produtivos, né, para o seu desenvolvimento. Então elas vivem sempre nesse jogo vicioso de culpar as outras pessoas, de transferir para os outros a responsabilidade das suas próprias limitações. Então vejam vocês, elas não assumem os seus próprios erros. E elas podem levar assim muito tempo, né? Tanto no aspecto afetivo, quanto no campo das relações interpessoais, seja na sociedade ou no campo de trabalho, para reconhecer a sua imaturidade. Então, normalmente quando ela reconhece e diz assim, eu preciso mudar essa minha condição, né? Ela já causou assim vários danos, já machucou muita gente. Então é importante você reconhecer quais são as características do imaturo, até mesmo para você se proteger e saber lidar com essa pessoa, de modo que isso não venha trazer tantos prejuízos para a sua vida. Tantos machucados, tantas feridas, do ponto de vista emocional. Porque não há a possibilidade de vivermos isolados, porque nós somos seres humanos pela nossa capacidade de nos relacionarmos, né? Então vejam só, vou passar para vocês aqui algumas características básicas dessa pessoa imatura. Aí nós vamos também observando se nós compomos esse grupo, né, com essas características, fazendo aí, de certa forma, um autodiagnóstico para buscarmos aí a nossa melhora. Bom, então a pessoa imatura é aquela que tem assim uma incapacidade de estar sozinho.
ela precisa estar sempre cercado de pessoas e estímulos. Ou seja, ela não dá conta de entrar em contato com as suas próprias cognições, ou seja, com as suas próprias crenças. Ela não consegue fazer um autorreconhecimento das suas emoções e por esse motivo ela precisa sempre estar em volta por muita gente. Ela tem medo da solidão, porque a solidão, de certa forma, ela nos convida ao autorreconhecimento, ao autoconhecimento. E a pessoa imatura, ela evita isso. Ela não quer entrar em contato com a sua essência, né? Outra característica básica do imaturo é que ele não consegue muito entrar em contato com o seu passado. Então, constantemente, ele nega o passado. Sobretudo, se ele acumula nas suas experiências alguns tipos de traumas, sejam eles mais graves, né? Traumas moderados. O fato é que, na realidade, ele não consegue se lembrar e conviver com as suas frustrações passadas. Então, ele nega as suas experiências de infância e ele vai criando uma realidade fantasiosa. Enquanto que, se ele assume que o seu passado o persegue e o incomoda, ele terá mais forças para ressignificar essas experiências e superar no sentido de encontrar novos caminhos. Então, quando nós negamos que nós tivemos uma família problemática, que nós passamos por dificuldades materiais, que a nossa família não era uma família muito unida, isso vai nos dando condições de criar verdades que não são tão verdadeiras assim. E a pessoa que tem maturidade, ela consegue sim voltar nas suas experiências passadas, fazer uma leitura diferenciada e superar essas frustrações e traumas. Outra característica muito presente na pessoa imatura é exatamente o falso bom humor. Sabe aquela pessoa que ela tem que constantemente passar uma ideia de que ela é extremamente alegre, de que ela é extremamente feliz, ela está sempre com uma piadinha na boca, né? Sempre sorrindo, mas na realidade isso não é tão verdadeiro assim. Isso faz parte de uma artificialidade, onde ela nunca aparenta contrariedade, ou seja, é como se ela sempre aparecesse com máscaras, na empresa, dentro da sua estrutura familiar, no seu campo de relações sociais voltada para as amizades, né? Então ela não consegue se mostrar na realidade. E o medo de ser negada, de não ser aceita, faz com que ela apresente voluntariamente, sempre com essa máscara do bom humor, para que ela possa ser melhor aceita pelas pessoas, tá? Isso aí é um grande sinal de imaturidade pessoal. Outra característica presente é a falta de segurança pessoal, ou seja, ela não entra em contato com problemas que precisam ser resolvidos. Então, constantemente ela está ali, ela aparenta uma certa força, mas não consegue entrar em contato. Então, ela está sempre desviando o caminho, procrastinando em relação a problemas cotidianos que precisam ser resolvidos. Então, isso significa também imaturidade pessoal. E outro ponto extremamente importante nas características do imaturo emocionalmente é que ele não consegue reconhecer os seus próprios erros. E como nós falamos lá no início, ele sempre vai culpar as outras pessoas, não é? Pelos seus problemas. Porque ele tem muita dificuldade de promover mudanças na sua intimidade. Nesse sentido, eu me lembro de uma frase de Jean-Paul Sartre, que está naquele livro O Existencialismo, Também é Humanismo, quando ele diz assim, o inferno são os outros, tá? Então, quando nós falamos que o inferno são os outros,
significa que todas as causas das nossas angústias, sofrimentos e quedas são provocados pelas outras pessoas. Mas o existencialismo, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que não, que isso aí é uma forma de disfarçarmos as nossas fragilidades, construindo para nós experiências existenciais inautênticas, sempre transferindo para os outros a responsabilidade das nossas próprias fragilidades. Então, buscar a autenticidade, fazermos um mapeamento das nossas emoções, reconhecendo que nós ainda não somos pessoas perfeitas, mas que somos seres de potencialidades e que, em face disso, podemos constantemente promover transformações na nossa vida que indubitavelmente nos trará momentos de verdadeiras felicidades. Então fica a dica aí, tá? Observe se você não se enquadra nessa condição de imaturo, prejudicando as outras pessoas, ou como agir reconhecendo pessoas com uma imaturidade emocional que vai estabelecer contigo relações adoecidas de codependência, em face das suas dependências emocionais. Então fica a dica e vamos tocando aí o nosso barco para frente no sentido de crescermos pessoalmente. Até a próxima oportunidade. Valeu!